Bom dia, senhoras e senhores. Verificar o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência. Eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão, declaro aberta a 26ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Fortaleza, 4 de maio de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Felipe Amaral, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o Procurador do Estado, doutor Matheus Zena Neto, e também os advogados que representam aqui as partes, doutor Igor e doutor Ivan Lima Verde. Presente também a Secretaria dos Trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Não temos processos a serem relacionados, resoluções que foram enviadas aos senhores na data de hoje, mas temos sim a leitura da ata da 25ª sessão ordinária, com as observações feitas pelos senhores. Passo a palavra a Evaneide para a leitura da ata com as observações pertinentes. Bom dia a todos. Ata da 25ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2021. Aos 3 dias do mês de maio de 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 140/2021, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 25ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os senhores conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Felipe Silveira Gurgel do Amaral e Pedro Jorge Medeiros. Presente à sessão, o senhor Procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou os conselheiros se esses receberam as resoluções referentes aos seguintes processos. Relator Antônia Helena Teixeira Gomes, processo 5465/2017, auto de infração 2017-150-29. Relator José William Falcão de Souza, processo 1125/2018, auto de infração 2018-01326, processo 1126/2018, auto de infração 2018-01333. Relator Carlos César Quadros Pierre, processo 785/2017, auto de infração 2016-25072, processo 1228/2013, auto de infração 2013-04785, processo 175/2016, auto de infração 2015-17932, processo 3175/2017, auto de infração 2017-02047, processo 3174/2017, auto de infração 2017-02046, processo 4045/2014, auto de infração 2014-12327, processo 1227/2015, auto de infração 2015-03035, processo 3947/2016, auto de infração 2016-19683, processo 3406/2013, auto de infração 2013-11625, processo 4932/2017, auto de infração 2017-10255, processo 956/2017, auto de infração 2016-25540. Relator Pedro Jorge Medeiros, processo 6229/2017, auto de infração 2017-18039. Não havendo sugestões de correção, as resoluções foram aprovadas. Foram entregues os despachos para perícia referentes aos seguintes processos. Processo 2834/2018, auto de infração 2018-06257. Processo 2835/2018, auto de infração 2018-06260. Conselheiro relator Saulo Gonçalves Santos. Processo 551/2013, auto de infração 2012-5668. Processo 5470/2017, auto de infração 2017-150-19.
Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. E processo 1122/2018, auto de infração 2018-0340, conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Ordem do dia. Processo de recurso número 2550/2018, auto de infração 2018-04934. Recorrente Balu Doces Eireli, recorrido célula de julgamento em primeira instância. Conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve afastar por decisão unânime a nulidade suscitada por cerceamento ao direito de defesa, com os fundamentos contidos no parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária e voto do conselheiro relator. Resolve também, por unanimidade de votos, converter o curso do processo em realização de perícia, para verificar se os documentos fiscais, objeto da autuação, estão escriturados nos livros contábeis, livro razão do contribuinte, conforme despacho a ser elaborado pelo conselheiro relator. O representante da douta Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se favorável à realização do trabalho pericial. Presente a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, o advogado Dr. Lucas Nogueira Holanda. Processo de recurso número 2549/2018, auto de infração 2018-04926, recorrente Balo Doces Eireli, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve afastar por decisão unânime a nulidade suscitada por cerceamento ao direito de defesa, com os fundamentos contidos no parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. E voto do conselheiro relator. Resolve também, por unanimidade de votos, converter o curso do processo em realização de perícia, para verificar se as notas fiscais objeto da autuação estão escrituradas nos livros contábeis, livro razão do contribuinte, conforme despacho a ser elaborado pelo conselheiro relator. O representante da douta Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se favorável à realização do trabalho pericial. Presente a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, Dr. Lucas Nogueira Holanda. Processo de recurso número 2547/2018, auto de infração 2018-04919, recorrente Balo Doce Eireli, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Felipe Silveira Gugel do Amaral. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve afastar por decisão unânime, com os fundamentos contidos no parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária e voto do conselheiro relator, a extinção do lançamento do crédito tributário, tendo em vista a ocorrência do bis in idem em face do auto de infração 2018-04921, dígito 2, ausência de selo. Resolve também, por unanimidade de votos, converter o curso do processo em realização de perícia, no sentido que promova o senhor perito, dentre as notas fiscais utilizadas pela fiscalização, dos CFOPs 2551, 2552, 2556 e 2557, a identificação acerca de quais delas se referem: 1. A insumos destinados ao processo de industrialização; 2. A bens de ativo permanente ou imobilizado; e 3. Uso e consumo, promovendo a respectiva discriminação em quadro demonstrativo, conforme despacho a ser elaborado pelo conselheiro relator. O representante da douta Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se favorável à realização do trabalho pericial. Presente a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, doutor Lucas Nogueira Holanda. Processo de recurso número 1148/2017, auto de infração 2016-27221, recorrente em entreposto comercial de máquinas e serviços limitada, e célula de julgamento de primeira instância. Recorrido ambos. Conselheiro relator Felipe Silveira Gugel do Amaral. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame necessário interposto, resolve negar provimento para confirmar a decisão promulgada no julgamento singular e declarar nulo o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com o disposto no parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, adotado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. O representante legal da parte, advogado Dr. Aloysio Cavalcante Júnior, formalmente intimado, não compareceu à sessão para a realização
de sustentação oral. Era isso, senhor presidente. Assuntos gerais, né, na verdade, também tem. Assuntos gerais. O presidente da primeira Câmara de Julgamento manifestou-se em voto de desempate referente ao processo número 3725/2013, auto de infração 2013-14669, que tem como recorrente TIM Celular S.A. e recorrido Celo Julgamento de Primeira Instância, resolve dar conhecimento ao recurso ordinário, dar-lhe parcial provimento para modificar em parte a decisão condenatória, exarada em primeira instância, para julgar o feito fiscal parcialmente procedente, aplicando a sanção prevista no artigo 123, inciso 2, a linha A, da Lei 12.670/96, com a nova redação dada pela Lei 13.418/03, para os meses de abril a dezembro de 2012, nos termos do voto do conselheiro relator. Era isso, senhor presidente. Obrigado, Evaneide. Senhores, alguma observação a ser feita na ata que foi lida? Senhor presidente, só o último processo, Evaneide, o número do processo que eu passei assim em Alpes, o número do processo, do último. (2016) 27221. Não, o número do processo que eu gostaria. 1487/2017. Tá, ok. Obrigado. Bom, senhores, nenhuma observação a ser feita, a ata aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia. A pedido do doutor Igor Barbosa, nós vamos, com a anuência do doutor Ivan Lima Verde Júnior, nós vamos inverter a ordem aqui da pauta e anuncio já o processo, no caso específico, o último processo da pauta, da Magazine Liliane S.A., processo de recurso 1153/2018, auto de infração 2018-00455, em que a recorrente Magazine Liliane S.A., recorrido Celo Julgamento de Primeira Instância, doutor William Falcão de Souza é o conselheiro relator, a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância, ratificado pela assessoria processual tributária. Passo a palavra ao doutor Igor Cordeiro Barbosa, o advogado, representante da parte aqui presente, e passo, então, a palavra ao doutor William Falcão, e, no momento oportuno, ao representante da parte. Doutor William, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os participantes da sessão. Eu não sei se os conselheiros, os participantes da sessão, estão sem acesso ao web drive. Então, eu vou aqui, estou com o processo físico e algumas anotações para facilitar. O web drive meu aqui não tive acesso hoje. Pois então, o auto de infração anunciado traz o seguinte relato: deixar de emitir documento fiscal em operação ou prestação tributada. O contribuinte deixou de emitir, durante o período de fevereiro de 2013, notas fiscais diversas no valor de R$ 20.981,25, relativo a operações de venda realizadas através de cartão de crédito débito, conforme comparativo de vendas TEF, operadora de cartão de crédito débito, e a escrituração fiscal declarada pelo contribuinte. Como já disse, o período é fevereiro de 2013. O ICMS reclamado é no valor de R$ 3.566,81 e a multa R$ 6.294,17. O artigo infringido, lançado aqui na notificação, é o artigo 127 do Decreto 24.569/97. A penalidade é o artigo 123, 3b, item 1 da Lei 12.670/96. Nas informações complementares, o autuante informa que, para a apuração do montante autuado, foi efetuado o comparativo entre vendas, cartão de crédito débito, informado pelas administradoras de cartão, e o valor das vendas, valor declarado pelo contribuinte em sua escrituração fiscal digital, EFD. Ele junta ao processo, a autoridade fiscal junta ao processo, o relatório está na folha 9,
onde ele faz o comparativo entre os valores das operadoras de cartão de crédito e os valores da FD do contribuinte. Ele faz isso de janeiro a dezembro de 2013 e só encontra diferença no mês de fevereiro de 2013. Os outros meses não há diferença, só o mês de fevereiro. Está na página 9. Em seguida, ele junta aquilo que a gente sempre cobra, né, no laudo de fração, que ele traga a comprovação dos repasses das administradoras, e são muitas páginas aqui colocadas, são 46 páginas com as administradoras. Aí tem o nome das administradoras que todos nós conhecemos no mercado, eu não vou citar os nomes. Estão aqui os cartões de crédito que nós conhecemos. São 46 páginas com essas informações das operadoras. E o resumo dele está na página 9, mostrando diferença apenas no mês de fevereiro de 2013. A defesa, aliás, a autuada, ingressa com a defesa, inconformado com a autuação, e alega cerceamento ao direito de defesa. Alega que a fiscalização analisou somente um estabelecimento, quando entende, né, que o correto seria analisar as vendas de todos os estabelecimentos do Ceará, da empresa Liliane. Solicita realização de perícia para verificação das operações das empresas da rede, de todas as empresas que operam no Ceará. Alega que a diferença apontada pela fiscalização é decorrente de peculiaridades logísticas nas operações realizadas pela empresa, pois ocorre de um cliente adquirir a mercadoria em uma loja, uma filial, utilizando o cartão de crédito débito e o respectivo faturamento daquela operação ocorra em outra loja. Pode ocorrer isso. Que a sistemática adotada pela fiscalização se baseia em indício de que houve circulação de mercadoria sem nota fiscal, pois a análise foi efetuada em uma única loja, quando deveria ter sido feita de forma macro, ou seja, em todas as lojas. O processo subiu para julgamento na primeira instância, é um julgamento singular. Afirma que a diferença está comprovada a partir dos registros da FD e informações das operadoras de cartão de crédito. Portanto, a acusação está baseada em prova concreta. Indefere o pedido de perícia sob o fundamento que os estabelecimentos são autônomos, conforme artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei Complementar 87/96, e, portanto, a fiscalização deverá ser feita de forma individual, e não em todos os estabelecimentos aqui no Ceará. E decide pela procedência. A empresa inconformada ingressa com recurso ordinário. Um recurso ordinário, ela alega o cerceamento do direito de defesa em razão da falta de análise dos documentos fiscais, os quais comprovam que não houve venda sem nota fiscal. Alega que há casos que a mercadoria é vendida em uma loja, já falei anteriormente, e a saída ocorre em outra loja. Portanto, a negativa de perícia na primeira instância causou cerceamento de defesa e pede a nulidade. Repete que a sistemática de fiscalização se baseia em mero indício. Também alega que não há indicação dos dispositivos de lei que dariam respaldo à cobrança dos juros constantes da intimação. E tem a intimação da primeira instância, e lá tem principal, multa e juros, que não está respaldado. Tem os dispositivos que mostram a cobrança do juro, bem como a forma de cálculo, que torna nula a cobrança dos juros, nulidade da cobrança dos juros. Apresenta novamente o pedido de perícia e relaciona os quesitos para serem respondidos. O parecer vai para a cela de assessoria processual tributária, onde foi emitido o parecer número 50/2020,
O parecer afasta a nulidade por cerceamento do direito de defesa. Foi arguído sob a alegação de presunção da autuação e de ausência das provas. Sustenta que, no âmbito da legislação do CMS, é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular, no que diz respeito ao cumprimento das obrigações principal e acessória. Então, a fiscalização aí foi, inclusive, autorizada com mandado de ação fiscal para aquele estabelecimento. Afasta o pedido de perícia, alegando que o pedido está desarrazoado e sem previsão legal, posto que estenderia a fiscalização a outros estabelecimentos. E não há essa previsão de fazer dessa forma, que o mandado de ação fiscal, na forma que foi editado, que foi expedido, está dentro da legislação de regência. E sugere que seja mantida a decisão condenatória, a decisão de procedência proferida na primeira instância. Em síntese, senhor presidente, este é o relato da infração, ou processo. Obrigado, doutor William. Da forma regimental, passo a palavra ao representante da Procuradoria do Estado, doutor Matheus Zena Neto. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Igor, representante da parte, Lima Verde, Ivan Lima Verde, que se encontra aí na sala também. Bem, senhores, a questão já muito bem relatada pelo doutor William trata de a diferença entre os valores que foram lançados na escrita do contribuinte e os valores declarados pelas operadoras de cartão de crédito. O valor que não foi declarado pelo contribuinte em sua escrita fiscal, a diferença, o agente fiscal considerou como omissão de vendas simples. E a diferença até que não é muito relevante, não. Mas, de qualquer sorte, foi esse o trabalho que foi realizado pelo agente fiscal. Comparou as informações prestadas pelas operadoras de cartão de crédito com as informações que foram declaradas pelo contribuinte em sua escrita. E a diferença caracterizando como omissão de vendas. A recorrente, ela utiliza os mais diversos argumentos para dizer que essa diferença não se constitui em omissão de vendas, fala em transferência, fala que a apuração deveria ter sido realizada por todas as unidades do estabelecimento, fala a respeito da questão de juros, mas não toca na questão principal, me parece, que é se ocorreu ou não a omissão de compras aí apontadas. Qual foi o erro efetivamente cometido pelo agente ao comparar as informações prestadas pelas operadoras de cartão de crédito com aquelas informações que foram declaradas pelo próprio contribuinte? Onde que está o erro? Me parece que nesse ponto principal é que o contribuinte, o recorrente, não desincumbiu de comprovar que aquelas operações que foram registradas, ela se constitui verdadeiramente o valor e que as operações fornecidas pela operadora de cartão de crédito é que estão erradas. Um outro argumento que ele utiliza, que me parece razoável, mas aí sim precisaria de algum tipo de prova, é de que nessas operações com operador de cartão de crédito, uma parte é paga em dinheiro e outra parte, o pagamento é efetuado com a operadora. Mas o registro acaba saindo na nota fiscal ou na declaração, acaba saindo com outro valor, e isso tem resultado, ou seja, em vez de ser 100, que é declarado pela operadora, é declarado um valor inferior, porque uma parte foi recebida em dinheiro, mas mesmo assim foi registrado como cartão, com venda à vista. Ou seja, mas o fato é que não houve por parte do recorrente a apresentação de prova que pudesse afastar a acusação fiscal. E essa é a razão, senhor presidente, pela qual, sem mais delongas, me parece que, apesar de uma defesa extensa, de um recurso extenso que a parte fez, mas me parece que a questão principal, fundamental, é a comprovação ou não de que as informações que foram prestadas pelas operadoras de cartão de crédito estão corretas ou não. E me parece que sim, porque não houve nenhum questionamento quanto a isso.
Então, essa é a razão pela qual a Procuradoria, senhor presidente, se manifesta pela procedência da acusação fiscal. É isso. Obrigado, doutor Matheus Viana. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Igor Barbosa, representante da parte, que terá o tempo necessário, 20 minutos, para a sua sustentação oral. Bom dia, senhor presidente, demais conselheiros, ilustríssimo senhor procurador, muito bom dia, prazer revê-lo. Queria inicialmente elogiar o relato do conselheiro William Falcão, mas só fazer uma ressalva, porque quando ele disse que o fiscal apurou diferença só no mês de fevereiro, na verdade, a diferença que o fiscal apurou no mês de fevereiro foi essa diferença negativa, né? Em todos os outros meses, a escrituração fiscal da empresa apresentou-se em valor maior do que o que a operadora de cartão de crédito informou. Então, apenas nesse mês de fevereiro foi que a diferença foi negativa, mas a diferença houve em todos os meses, só que nos outros a diferença foi a maior para a empresa, né, digamos assim. O auto de infração, como vocês puderam perceber a partir do relato, ele traz erros, ao meu ver, erros de fato e erro de direito, né? As questões de fato que trazem, assim, a perplexidade aqui da parte recorrente é no que diz respeito à acusação quando ela fala de ausência de emissão, ausência de emissão de documento fiscal. Na verdade, como o relato foi bem claro, a empresa, ela muitas vezes, acontece dela faturar por uma loja e a entrega se dá por outra. Porque naquela loja, de repente, certas mercadorias estão só como mostruário, por exemplo, né? Então, assim, a questão de fato não houve ausência de emissão. Pode ter havido ausência de emissão naquela respectiva loja, mas a ausência de emissão de nota fiscal não houve. Outro fato relevante que a gente considera é que o fiscal autuante não se incumbiu a dizer quais foram, o que é que foi omitido, qual foi o dia dessa omissão, qual foram os produtos que foram vendidos e não foram declarados. Então, nada disso a gente pôde encontrar no processo como um todo, nem nas informações complementares, nem no próprio auto de infração. O fiscal deve ter simplesmente pego aqui a relação das operadoras, comparado com a DF, e lavrou o auto de infração sem se prestar a fazer mais nenhuma outra verificação para comprovar aquele mero indício. A gente concorda que realmente é um indício, mas o indício, e agora já passando para a parte do direito, ele não é um fato gerador por si só do ICMS, ele não constitui a hipótese de incidência do ICMS. Na verdade, a hipótese de incidência e o momento do fato gerador do ICMS ocorre na saída da mercadoria. E a saída da mercadoria referente a esses produtos que supostamente o fiscal elencou, ele não se deu na empresa autuada. A empresa autuada, ela faz parte de um conjunto composto de filiais e matriz, e dentro desse conjunto pode acontecer da saída se dar por outra loja. E é lá na saída, lá onde a mercadoria sai, é que é declarado e é que é lançada a nota fiscal respectiva. Portanto, a gente considera o erro de direito, agora já passando por erro de direito, é essa questão de ter considerado um grupo apenas como uma parte individualizada. Porque se a gente for utilizar o indício do que a operadora informou como parâmetro para multar, a gente pega o consolidado, se você pegar, foi inclusive demonstrado isso na defesa, que se você consolidar
todas as saídas na escrituração fiscal digital da empresa autuada, ela apresenta uma diferença maior de mais de R$1 milhão em relação isso no ano, né? Mais de R$1 milhão em relação ao que as operadoras informaram. E se você pegar o consolidado, essa diferença chega a 15 bilhões. Então, não pode haver, ao meu ver, dois pesos e duas medidas. O indício serve para multar, autuar a empresa, mas se a gente considerar o conglomerado ou o ano, não vai servir. Então, é essa razoabilidade que a gente pede e com fundamento. Qual o fundamento? Fundamento do artigo 12 da Lei Complementar 87, fundamento do artigo 3º, inciso 1º do regulamento, que diz que o fato gerador ocorre na saída, e sem prejuízo do artigo 25 da Lei Complementar, quando ele fala que a questão do creditamento, quando existe um conglomerado, quando existe matriz filiais, pode-se dar transferência de crédito entre estabelecimentos, porque não pode, então, a fiscalização ter ocorrido de uma maneira mais, digamos assim, mais apurada, mais cuidadosa, simplesmente só, vamos dizer assim, não se limitando a apenas comparar os relatórios e considerar aquilo ali como uma verdade absoluta. Então, assim, a gente considera que nesse auto de infração existe a questão de erro de fato, isso é claro, porque não há omissão. E existe o erro de direito quando o fiscal interpretou a Lei Complementar 87 de uma maneira equivocada, ao nosso ver, posto que considerou o mero indício como uma hipótese, como um fato gerador, e esse momento, na regra matriz do ICMS, esse momento ele também isso não foi levado em consideração, que a gente entende que deveria ter sido levado. Outro aspecto no que diz respeito a esse processo interessante é porque o fiscal diz, não, mas ele não juntou a prova, mas foi pedido perícia, inclusive, e foi pedido também que esse levantamento se desse de forma consolidada. Foi pedido perícia, foi pedido que o levantamento se desse de forma consolidada, de forma que o julgamento, com todo respeito, ou até o próprio parecer do consultor, dizer que a empresa não produziu provas, meio que se contradiz com a negativa do pedido de perícia. Porque a perícia poderia ser essa prova que a Secretaria da Fazenda tanto pede, né? E outra, a própria prova ficou um pouco dificultada até pelo levantamento que o fiscal fez. O fiscal simplesmente comparou os relatórios, não fazendo mais nada além disso. Por fim, cabe a gente aqui ressaltar que, em caso semelhante a esse, o CONAT já se manifestou pela improcedência da ação fiscal por insuficiência de provas. Né? Nesse caso, a gente usou na própria defesa, se os senhores quiserem conferir essa informação, na página 73 dos autos, em que o processo 1/2567 de 2010, resolução número 138 de 2015, na qual essa mesma Câmara, a primeira Câmara, julgou improcedente o auto de infração por insuficiência de prova. Esse processo foi de relatoria do doutor Pedro Eleutério, e um ponto que eu achei interessante neste julgamento, eu gostaria só de repetir aqui, caso os senhores não estejam com eles em mãos, é o seguinte: ele faz um relato aqui na ementa dizendo o seguinte, que para comprovar a infração de omissão de saída, decorrente da diferença entre os valores informados pelo contribuinte e aqueles informados pela empresa administradora de cartão de crédito, deve ser levado em consideração a realidade fática do contribuinte, sob pena de ofensa ao princípio da verdade material. Outra consideração importante em relação a esse julgamento é que ele diz aqui que, isso porque, com base nas informações prestadas pela recorrente, bastaria confrontar os valores informados pelas administradoras com aqueles
com aqueles informados por cada um dos estabelecimentos da empresa autuada, para se verificar que o somatório das vendas das mercadorias informadas pela recorrente ao fisco estadual, por meio das IGF, são superiores àqueles informados pelas empresas administradoras de cartão de crédito. Essa informação que o doutor Pedro Eleutério muito bem relatou aqui nesse processo paradigma, essa informação está na nossa defesa. A gente juntou o relatório individualizado das operadoras de cartão e com a confrontação do que a empresa vendeu, do que a empresa informou na escrituração, tanto de forma individualizada como de forma consolidada. Então, senhores, para não mais me alongar, a recorrente entende que a ação fiscal deve ser julgada no todo improcedente, seja pelo cerceamento de defesa muito bem dito no recurso, seja pelos os erros que estão também demonstrados e que foram aqui ressaltados. Pede aos senhores que considerem, pede aos senhores que não deixem que um mero indício seja levado como uma verdade absoluta e isso seja um motivo para lavrar não só esse, mas muitos outros autos de infração, assim, de uma maneira data vênia arbitrária. E com isso eu encerro aqui minhas considerações e fico à disposição para qualquer esclarecimento de fato, reiterando os argumentos postos no recurso e pedindo pela improcedência da ação fiscal. Muito obrigado. Obrigado, doutor Igor Barbosa. Processo e discussão, senhores. Senhor presidente. Vai não, doutor William. Quando o estabelecimento, quando tem uma mandado de ação fiscal para um estabelecimento, esse mandado de ação fiscal pode ter 10 estabelecimentos da mesma empresa em Fortaleza, mas cada um daqueles estabelecimentos, seja filial ou estabelecimento principal da empresa, cada um é autônomo. Está na lei complementar, que eu já citei, está no artigo 13, inciso 2 da lei 12.670/96, que diz que é autônomo cada estabelecimento do titular, para efeito das obrigações principal e acessórias. Então, o auto de infração aí, o mandado de ação fiscal foi para essa empresa autuada que nós estamos discutindo agora, CGF 06-309-686-2. O fiscal, de posse das informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito e débito, que são os repasses, tem na previsão legal na nossa legislação, que as empresas administradoras de crédito, as empresas de crédito e débito, elas têm que mandar para a Cefaz os relatórios, e assim o fazem, e mandam um relatório com os repasses para cada contribuinte, isso mensalmente. O fiscal pegou esses relatórios e comparou com as vendas declaradas pelo contribuinte durante o exercício. Aí veio, mês de janeiro, as vendas foram superiores às operações de cartão de crédito. Ainda tem um detalhe. Essas vendas lançadas, FD, valor que ele lançou aqui, o fiscal não são as vendas exclusivas de cartão de crédito, não. São as vendas declaradas pela empresa no exercício. Então, em janeiro, ela declarou vendas, e a operadora de cartão de crédito, em janeiro, declarou os repasses. Ou seja, as vendas declaradas por ela foram superiores aos repasses, não há nenhum problema. Positivo. Por quê? Porque ali, dentro daquele valor que está na FD, tem as vendas, cartão de crédito, e vendas em dinheiro, né? Deu positivo. Isso aconteceu com os demais meses do ano 2013, exceto o mês de fevereiro, porque em mês de fevereiro, a empresa declarou na FD dela ter feito vendas no valor de R$ 384.964,84. Está aqui as vendas dela. Vendas totais. E as operadoras de cartão de crédito disseram que passaram para ela de vendas com cartão 405.946. Ou seja, as operadoras de cartão de crédito passaram para ela só com cartão de crédito. E as vendas em dinheiro? Ou seja,
Se fosse também levar em consideração, fazer essa individualização, que é um trabalho mais pesado, mas daria para fazer, essa diferença seria maior, sem dúvida alguma. Isso eu estou falando da diferença. Agora vem o questionamento. Ó, a empresa vende numa loja e fatura no outro. Onde foi que ela viu fazer isso? Onde é que existe isso na legislação? Não. Ela tem que vender naquele estabelecimento e faturar naquele estabelecimento. Nada impede que ela venda um produto que ela não tem na loja naquele momento e outra loja entregue, mas ela tem que adequar o estoque dela, fazendo a questão da nota fiscal. Pode tirar na outra loja? Pode, quem já não passou por isso, né? Eu acho que todos que fizeram venda já passou por isso, mas aí o estabelecimento tem que fazer a adequação. Sabe por que tem que fazer a adequação? Todos sabem. Porque se resolver fazer um SLE, Sistema de Levantamento de Estoque, naquela loja, que opera dessa forma, vai dar o quê? Uma diferença, uma omissão de entrada ou uma omissão de saída, tanto nessa como na outra que entregou. Então, ela tem que fazer essa transferência da mercadoria da outra, mesmo que receba na outra loja, mas ela tem que fazer a transferência para a loja que vendeu, para não dar essa diferença. Como é que ela vai vender uma coisa que não tem no estoque, entregar? Lógico que não vai. Então, ela, para fechar o SLE, ela tem que fazer isso, um levantamento de estoque, senão vai dar diferença. E a questão de vender numa loja e faturar na outra, que nem está dita aqui na resolução, é uma coisa ainda mais primária ainda. Isso não existe. Não existe. E sim, aí a questão da perícia. Vai fazer uma perícia dentro da loja. Né? A loja vendeu a mercadoria que não tinha. Não teve a nota para fazer. Aí vai puxar a nota, vai dar o jeitinho a perícia? Não existe. Tem que fazer com a documentação dela, com o que está na FD dela e na declaração dela. Infelizmente é assim. Claro que a gente tem que admitir, pelo menos eu admito isso, que tem gente para tudo, né? Primeiro, eu jamais compraria uma televisão, uma geladeira, um micro-ondas sem a nota fiscal. Lógico que tem que ter a nota fiscal, para efeito de garantia e tudo. Isso aí que o doutor Igor está dizendo é uma coisa que eu acho que não há dúvida disso. Agora, dentro do sistema contábil da empresa, dentro do sistema fiscal da empresa, inclusive contábil, isso está de forma irregular. Tanto é que a própria parte está dizendo que recebe na maquininha da loja, mas faz o registro contábil lá na outra loja que entregou. Essas irregularidades aí, os estabelecimentos são autônomos. Se fosse fazer uma perícia, tem que fazer uma perícia lá dentro da loja, mas não pegar detalhes de outra loja, só porque é do grupo para fazer, não. Se for fazer fiscalização nas outras lojas que fazem isso, vai ter problema naquela loja também. De início, senhor presidente, é o que eu tenho para falar. Obrigado, doutor Ilman. Pela ordem, doutora Helena, depois doutor Felipe Amaral. Eu acho que o doutor Felipe foi primeiro, não? Mas tudo bem. Se não... Aqui é sempre primeiras damas, viu, doutora Helena? Fica à vontade. Obrigada. Senhor presidente, eu já me sinto até um tanto quanto contemplada pelas colocações muito bem pontuadas aí do doutor Willamy, e apenas para complementar aqui, é que com relação ao argumento da parte de que não foi identificado de falhas na autuação, porque não foram identificadas quais foram os produtos e o que é que foi omitido, é só ressaltar que não se trata de um levantamento quantitativo de estoque, e sim de uma análise, como o doutor Willamy pontuou aí, uma análise fiscal contábil, onde se verificou diferença de valores entre as informações da FD do contribuinte, os relatórios, as informações sobre vendas com cartão de crédito e os relatórios das operadoras. Com relação a essa questão de vendas parceladas, parte em dinheiro, parte em cartão paga, parte em dinheiro paga em cartão de crédito, realmente, por vezes, acho que até essa própria Câmara já às vezes, já julgou alguns processos onde, inclusive, se pode, não lembro se foi encaminhado para peristal, mas pode ter sido considerado isso, mas é porque a parte, ela trouxe nessa outra situação que eu
recorro aqui, a parte trouxe comprovantes de vendas de cartão de crédito e emissor de cupom fiscal, onde ela comprovava que realmente a venda, ela foi paga parte em dinheiro e parte, ela anexou, eu lembro bastante disso, ela anexou, inclusive, cópia do cupom fiscal e anexou cópia do comprovantezinho lá do cartão de crédito. Então, assim, a parte trouxe elementos probatórios que colocaram em dúvida realmente essas questões pontuadas pela parte e fez com que a Câmara remetesse realmente o processo à perícia para análise desses pontos levantados pela parte. No caso dos autos ora em discussão, o que eu vejo é que a parte não trouxe esses elementos. Nós estamos falando de uma previsão, é uma presunção legal, essa diferença, é uma presunção legal, ela admite, sim, prova em contrário, mas a parte não trouxe essas provas, ela apenas argumenta que isso pode ter ocorrido, que aconteceu isso, mas não trouxe aqui nenhum elemento de prova capaz de pôr em dúvida esse levantamento. Por isso, eu entendo aqui que a gente, embora possa considerar como válidas esses argumentos da empresa, diante da não apresentação das provas, eu entendo também que não deva ser realmente, não se justifique o encaminhamento desses autos para a perícia, né? E vamos aguardar aí as novas discussões. Obrigado, doutora Helena. Doutor Felipe Amaral, com a palavra. Senhor presidente, colegas conselheiros, doutor Igor. Senhor presidente, eu estou com alguma dificuldade, confesso, de conseguir identificar com precisão a ocorrência vamos dizer assim, dos motivos que levaram a essa infração. Primeiramente, não tem como discordar, o doutor William já levantou, a doutora Helena também, que a fiscalização ela deve ocorrer por cada contribuinte, né? Por cada estabelecimento, né? Isso aí não há divergência. Vamos dizer assim, o cotejo entre o que foi vendido e o que foi emitido de nota fiscal tem que ser feito, de fato, para o mesmo estabelecimento. Mas o que eu acho que foi muito bem levantado na tribuna é quando ocorre esse fato gerador. Receber dinheiro de cartão de crédito não é fato gerador de ICMS. O fato gerador de ICMS é a operação, no caso específico, é a saída de mercadoria. Se tivermos, por exemplo, nesse caso, uma matriz, né, ela pode não ter em estoque determinada mercadoria, ela pode até funcionar aí como um agente arrecadador dentro da rede de lojas, mas a operação em si, ela ocorreria, tal como está posto na defesa, ela ocorreria no estabelecimento, exatamente no estabelecimento fiscalizado. E aí o doutor William bem colocou, e é isso que não está nos autos, por exemplo, ninguém sabe se há uma diferença de estoque entre o que foi vendido e o que foi declarado pela empresa. Como é que eu posso ter certeza de que a empresa, vamos dizer assim, vendeu, mas saiu mais do estoque dela, enquanto contabilidade dela, do que efetivamente ela declarou perante o fisco, né? Ajustes financeiros dentro de uma própria rede, isso pode ter ocorrido e provavelmente ocorreu. Não temos aqui a informação de que o fato dele ter recebido, por exemplo, pela matriz, vamos dar aqui um exemplo, esses valores de cartão de crédito, ele não tenha visto um ajuste financeiro, que não é o contábil, né? Vai ocorrer o contábil depois, mas não quer dizer que tenha havido mais vendas do que ele declarou na escrituração digital dele. Eu não consigo, vamos dizer assim, ter uma convicção plena de que isso ocorreu. É claro, há o indício, que é o quê? O recebimento de cartão de crédito no estabelecimento específico acima do declarado, e há a justificativa dada pelo contribuinte de que, na verdade, a operação, não há omissão de venda, o que houve foi arrecadações, vamos dizer assim, dos valores feitos por empresas, por lojas da rede, né? E isso provavelmente deve ocorrer muito com relação
a estoque, né, a estoque em loja. Quanto à prova, né, a doutora Helena suscitou aqui a questão da prova, não juntou o cupom fiscal. Cupom fiscal de quê? Se ninguém sabe qual é a mercadoria. Se a análise está sendo feita pelo critério exclusivamente financeiro, que tipo de nota fiscal ele poderia apresentar para fazer o cotejo? Ninguém sabe qual foi a mercadoria que foi vendida e foi omitida, né? Aqui é só um ajuste financeiro. E, segundo foi sustentado em tribuna, o doutor William, que analisou os autos de forma mais acurada, pode confirmar se há ou não, esse comparativo financeiro, que foi o critério do fiscal, ele foi, vamos dizer assim, infirmado, ou pelo menos um argumento verossímil, de que, do ponto de vista financeiro, as lojas, ela não há essa discrepância. E também, do ponto de vista contábil, vendas e estoque, não há nos autos prova de que houve essa omissão de vendas no meu sentido. Então, a única coisa que está informando, que está, vamos dizer assim, que levou o fiscal a concluir pela omissão de venda, foi uma diferença de arrecadação de cartão de crédito financeiro, que é um indício, mas que não pode ser tido como fato gerador, como se tivesse sido a venda ocorrendo propriamente. A venda ocorre justamente quando há a operação de saída, né? Então, por esse motivo, eu entendo que uma perícia, nesse caso, poderia tirar de dúvida a questão financeira, a diferença financeira entre a arrecadação e as vendas, e, consequentemente, tiraria o único indício que teria havido uma omissão de saída. Então, nesse sentido, eu concordo, sim, com a realização da perícia para fazer esse comparativo financeiro, acho que é verossímil, tanto pelo ponto de vista do conceito de fato gerador, como na realidade, a gente sabe que isso ocorre, né? E não quer dizer, repito, não estou dizendo aqui que a venda ocorreu no estabelecimento e a mercadoria saiu em outro. Não. A arrecadação pode até ter ocorrido por meio do cartão de crédito, mas a operação em si, ela pode muito bem ter sido registrada nos documentos fiscais e contábeis da empresa autuada. Eu não tenho convicção de que isso não ocorreu, por esse apenas indício. Então, eu sou a favor da perícia, e se for negado na perícia, eu sou obrigado a entender pela improcedência, por ausência de convencimento de provas de que houve efetiva omissão de saída. O presidente é o que tinha a ponderar. Obrigado, doutor Felipe. Só lembrando, senhores, que há uma preliminar de nulidade por cessamento da defesa, por ausência de provas, que há indícios destacados, né, durante o relato, e também pelo também preliminarmente a perícia. Em discussão, algum outro conselheiro? Doutor... Senhor presidente, só para alertar, lembrar os senhores conselheiros que esse tipo de fiscalização, como é feito nas operações de cartão de crédito, não fica a critério da autoridade fiscal, da auditoria, não. Isso daí foi regulamentado, isso daí foi disciplinado pela norma de execução 03/2011, foi a partir de 2011, inclusive no início foi aquele pulo nas empresas, né, de alta infração, porque não poderia fiscalizar dessa forma. A partir da norma de execução 03/2011 é que deu um amparo que a fiscalização seja feita assim. E foi também criado a obrigação das administradoras de cartão de crédito informar para as empresas, né, isso vale para todo o Brasil, para as empresas, os repasses que foram efetuados, né, para as empresas ela credenciadas, cartões credenciados. Então, não é uma coisa feita pela cabeça simplesmente do fiscal. Tem a norma de execução 03/2011, a doutora Helena está pedindo para falar, talvez ela vá acrescentar mais alguma coisa sobre isso. Pela ordem, doutor Pierre, depois a doutora Helena. Então, a doutora Helena vai acrescentar um pouco da legislação, eu posso falar depois dela, presidente. Ok, então, doutora Helena. Era só para complementar aí essa colocação do doutor Willam sobre a legislação, a norma de execução 03, que no parágrafo 4º do artigo 1º, ela diz assim: para efeito de comprovação junto ao agente fiscal dos pagamentos referentes às operações de vendas indicadas nos itens 2 a 4, parágrafo 3º desse artigo, bem como os valores registrados nas reduções Z,
Como forma de pagamento, dinheiro, cheque, dentre outros, o contribuinte poderá apresentar: primeira via do comprovante de operação emitido pelo equipamento de transferência eletrônica de fundos TEF ou pelo equipamento Point of Sale, POS. Extrato de vendas emitidos pelo equipamento TEF ou POS. Extrato de vendas emitido pelas empresas administradoras de cartão de crédito ou cartão de débito ou simular. Parágrafo 5º, constatada a diferença que se refere o caput desse artigo, o agente do fisco deverá apurar os valores a serem cobrados. Então, assim, conforme o doutor William me disse, não é só, o fiscal não fez só, tem uma diferença aqui e autuou, e lavrou o auto de infração, não. Ele seguiu todo esse procedimento previsto na norma, norma de execução 03, que diz qual é todo o procedimento e o que é que o contribuinte deve apresentar, o que é que o fiscal deve exigir para verificar que realmente essa diferença existe. Então, não é uma simples, deu 20 aqui, deu 50 aqui, e lavrar o auto de infração, não. Foi exigido essas documentações da empresa, a empresa não apresentou, a empresa agora também não traz nenhum documento comprobatório. Então, assim, é uma previsão prevista em lei, segue todo um rito para a apuração desses valores e, infelizmente, a empresa não conseguiu apresentar nenhuma contraprova que possa descaracterizar essas diferenças apontadas. Obrigado, doutora Helena. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia aos colegas conselheiros, conselheiras, presidente, doutor Marcelo, consoante da guarda, doutora Vaneide, representantes da parte, representante do Estado. Bom, trata o caso aqui de uma omissão de receitas. Embora o auto venha falta de emissão de nota fiscal, é uma omissão de receitas. Essa omissão de receita, ela é verificada de forma financeira, econômica. Ela informa na FD um valor X de cartão de crédito, e a empresa e os cartões de crédito informam outros. É uma matéria muito semelhante à questão do depósito bancário de origem não comprovada, né, em que há essa presunção de que foi decorrente de vendas, né, que não foram escrituradas. O Supremo, por coincidência, essa semana passada, julgou constitucional esse tipo de presunção. A nossa lei ela já traz essa presunção. Então, o fiscal não precisa chegar e dizer foi mercadoria tal, foi mercadoria tal. A nossa lei já traz essa omissão de receitas através desse levantamento. Certo? Então, se teve uma diferença, houve uma omissão de receitas. Se houve essa receita, se ela foi omitida, não foi emitida também a nota fiscal correspondente, né? A fiscalização pode ir direto na omissão de receita, assim como ela foi aqui na questão da nota. Então, eu não vejo esse problema apontado pelo doutor Felipe, eu não vejo esse problema e essa necessidade. Se a operadora de cartão de crédito fatura para essa empresa que tem que declarar, né? As empresas para efeito de ICMS, elas são pessoas jurídicas distintas para efeito de apuração, e assim tem que ser feito. Então, eu não vejo isso como um indício, isso é uma omissão de receita. Ela pode ser eligida pelo contribuinte, ele pode trazer prova, por exemplo, porque você sabe que é uma receita, mas você não sabe a natureza, porque a legislação não permite você inferir. Então, se o contribuinte, por acaso, presta serviços, aí nós teríamos uma dúvida. Aí tem operações sujeitas a ICMS, operação sujeita a ISS, aí nós temos uma dúvida razoável para ver se essa receita é sujeita a ICMS ou não, mas que não é o caso. Pelo menos isso não foi levantado em ponto algum. Então, doutor Felipe, eu entendo que aqui não é caso de indício, aqui é caso de prova de omissão de receita. Essa omissão ela não foi afastada pelo contribuinte e faturou por essa empresa que
e emitiu a nota fiscal de outro estabelecimento emitiu a nota fiscal, outro estabelecimento contabilizou isso aí, não pode, tem que contabilizar quem recebeu. Eu não vejo, aliás, eu não, se isso fosse uma norma padrão, nós não teríamos só nesse mês de fevereiro, não. Nós teríamos em vários meses. Então, eu entendo que os argumentos trazidos pela recorrente não são suficientes para afastar o lançamento. É isso, senhores. Obrigado, doutor Pierre. Senhores, doutor Felipe Amaral pediu a palavra, mas vamos acelerar, né? Até porque já discutimos bastante. Mas com a palavra, doutor Felipe, por favor. Não, senhor presidente, só para registrar que eu entendo a questão da presunção, mas entendo também que o contribuinte tem o direito de, ele tá querendo dizer qual foi a justificativa e tentar a diferença. Está dizendo que consegue fazer isso por perícia. Ele está dizendo, provavelmente, que consegue fazer essa conciliação financeira entre o que ocorreu e o que não ocorreu. Então, não pode ser uma presunção absoluta, né? Ele não tem como, eu estou querendo aqui fazer o papel, tentando me colocar na pele do advogado, como não há uma mercadoria específica, não teve controle de estoque, ele não tem como apresentar, está aqui, ó, a nota fiscal é essa, tal. Então, ele não tem outro meio de se defender, senão refazendo ou dando as explicações concernentes à questão financeira. O Pierre fala em omissão de receita, né? Não é omissão de saída, é omissão de receita. A omissão de receita é tratada no artigo 92 da Lei 270, que trata da questão do movimento real tributário, que prevê levantamento final, fiscal, contábil, entrada, saída. Então, poxa, o contribuinte está dizendo que, de fato, ocorreu a diferença na questão de arrecadação e eu consigo provar o que ela ocorreu. Omissão de receita, omissão de saída, que é o fato gerador, ou melhor, que é a infração apontada pelo fiscal, ele disse que consegue provar por essa perícia que ela não ocorreu. Então, entendo que ele tem esse direito. Então, com base na verdade, entendo a questão das presunções, mas também entendo o exercício, a ampla defesa, o direito à busca da verdade material. Se o contribuinte entende que pode provar ou demonstrar até o destino dessa movimentação financeira, intercompany, enfim, eu acho que é o direito dele. Então, é nesse sentido. Né? Obrigado, doutor Felipe. Senhores, doutor William Falcão, relator, há um pedido formal da parte de nulidade de perícia. Então, entendo que é necessário apreciarmos o seu voto para acolher dos demais conselheiros, né? Já que o doutor Felipe defende também a perícia, e aí avançarmos na questão de mérito. Doutor William Falcão. Senhor presidente, eu posso falar? Desculpa, doutora Monte, eu não tinha percebido. Pois não, de uma forma objetiva, temos mais 3 processos ainda, né, para apreciarmos. Obrigada, de forma objetiva, então. Só para pontuar a questão que esse conselho, ele sempre procura fazer justamente isso, né, buscar a verdade material, a gente procura sempre oportunizar o contribuinte, né, só que nesse caso específico, dirigindo diretamente ao doutor Felipe, que foi a última fala, quando a gente se declina pelo encaminhamento à perícia, geralmente o contribuinte, ele traz provas substanciais que convençam ao encaminhamento à perícia. Tanto é que um dos quesitos pelos quais se pode recusar o encaminhamento à perícia, primeiro é o convencimento que já se encontra dentro do próprio processo. Esse seria um aspecto. Outro seria que o contribuinte traga provas para que, uma vez essas provas sendo analisadas pelo conselho, a gente entenda que elas são pertinentes para que possa ou elidir uma parte do feito fiscal ou a sua totalidade. No caso, a perícia não se presta para só então ela ser comprovada ou não a tese do contribuinte, tá? E eu acho que não é para isso que a perícia se presta. O contribuinte ele tem que trazer uns mínimos de requisitos, de quesitos necessários e suficientes para que a gente possa, então, se convencer por essa busca na verdade material e, então, encaminhar a perícia. Nós não podemos fazer o papel do contribuinte, o papel do contribuinte que é trazer provas para o processo, coisa que ele não fez. É só isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, doutora Mônica. Senhores, entendo que o processo já foi amplamente discutido, a questão de provas, perícia. Doutor William Falcão, com a palavra.
Senhor presidente, assim, deixa eu tentar harmonizar aqui os pedidos. Pede nulidade aqui no recurso e pede perícia. A nulidade, eu anotei, é assim, a nulidade por cesseamento do direito de defesa em razão da falta da análise dos documentos fiscais, as quais comprovam que não houve venda sem nota fiscal. Aí aquela questão, a mercadoria foi vendida em uma loja e entregue na outra e contabilizada na outra. Então, quanto a essa nulidade por cesseamento do direito de defesa, eu entendo que não pode, meu entendimento é que não pode ser acolhida essa nulidade, por conta que o estabelecimento é autônomo, como eu já disse, está na previsão na lei complementar, na lei 12.670/96, artigo 13, inciso 2 da lei 12.670/96, são autônomos. Mas aí quer transferir para que a fiscalização seja efetuada em todos os estabelecimentos da empresa para mostrar que não houve essa diferença, porque alguma empresa recebeu o dinheiro. A empresa é autônoma, tem que a ação fiscal foi para essa daqui. Nós, como julgadores, não temos nenhuma competência legal de mandar estender uma fiscalização às outras empresas via laudo pericial. Eu não estou dizendo que o contribuinte está errado, não, pode até estar correto e feito dessa forma. Agora, errou de não ter ajustado para poder ficar quem recebeu o dinheiro ser efetivamente quem vendeu. É isso. Então, doutor, ele já não é favorável, nem a nulidade, nem a parte da nulidade e a perícia também, não é isso? Pronto. Quanto à perícia, senhor presidente, só para esclarecer, para ficar bem assim, para cada contribuinte, cada conselheiro. A perícia, ele pede a perícia e faz uma segunda pergunta. O senhor perito entende ser possível a operação de pagamento produto em uma filial através de cartão de crédito e a saída por outra filial? Claro que é possível, desde que essa operação seja ajustada entre quem está entregando a mercadoria e quem está recebendo. Mas nós estamos a fiscalização foi sobre essa empresa agora, que eu disse o CPGF dela. Aí, no final, pergunto, o senhor perito, através do SONAR, verificou que as operações de saída de produtos adquiridos em outra filial são capazes de acobertar as supostas ausências das emissões de documento fiscal? Através da análise da documentação fiscal de todas as filiais da empresa, nós, o conselheiro Felipe, que está mais assim, né, para verificar, nós não podemos, de jeito nenhum, mandar fiscalizar as outras empresas. Se tivesse trazido especificamente um documento, alguma coisa, já que foi somente o mês de fevereiro que deu a diferença, né, negativa, que a venda saiu sem nota. Não, vamos pesquisar no mês de fevereiro o que houve, era uma coisa diferenciada, talvez que a gente pudesse até mandar verificar alguma coisa, mas não está assim. Tem que fiscalizar todas as empresas para saber de onde foi a origem dessa diferença. Eu acho que nós não temos respaldo para fazer isso, não. Ok. Então, vamos analisar essa preliminar. Com relação à nulidade, algum voto sentido contrário ao relator? Ok. Com relação à perícia, né, pelos argumentos aqui, fundamento, doutor William Falcão. Me desculpe, a questão de ordem. Tem uma nulidade também por causa da questão dos juros. Porque não constou na intimação, não é isso, doutor Pierre? Porque não consta a fórmula de calcular os juros. Na intimação, é isso, doutor William? No laudo, não sei bem. Não, entendi que era na intimação da decisão. Doutor William, o seu microfone está desligado. A nulidade que eu anotei aqui, eu estou sem o sistema para olhar, mas o que o processo? A nulidade, senhor presidente, por conta que não analisou todos os documentos fiscais, falta de análise dos documentos fiscais, que comprova que não houve a saída. E quais são esses documentos fiscais? Documentos fiscais do conglomerado, da empresa macro, e não tão somente da empresa autuada. E por conta que foi negado também um pedido de perícia pela primeira instância para verificar isso. São esses dois motivos que eu anotei. Na fala do doutor Igor, ele também citou a questão do doutor... não há no dispositivos infringidos na intimação, para cobrança dos juros e atualização monetária. Mas, senhor presidente, essa questão aí, como eu falei no relato, juros,
não está pedindo a nulidade do processo, ele está pedindo a nulidade quanto à questão da aplicação dos juros, porque os juros não foi mostrado o cálculo e não foram mostrados os dispositivos legais que dão suporte a esse juro. Aí pede para afastar o juro, a nulidade do juro. Ok, que na sua resolução será destacado. Ok, esclarecido, doutor Pierre. Bom, senhores, com relação às preliminares, cessamento de defesa, ausência de provas, apenas indícios, afastada por decisão unânime. Algum voto contrário ao relator? Com relação à perícia, o doutor William já colocou os pontos, doutor, vou colher os votos individualmente, porque havia discussão, doutor Felipe, né, favorável à perícia. Então, pergunta, doutor William já votou. Doutora Helena, é favorável ou contrário à perícia? Eu afasto, senhor presidente. Os elementos constantes dos autos já são suficientes para formar meu convencimento. Doutora Mônica, como vota? Afasto, senhor presidente. Doutor Pedro? Presidente, eu afasto também. Doutor Felipe? Eu sou favorável à relação de perícia, presidente. Doutor Pierre? Com o relator, presidente. Afasto. Então, por maioria de votos, afasta a perícia, voto contrário, o doutor Felipe Amaral, favorável à realização de perícia. Com relação ao mérito, doutor William Falcão, como vota? Presidente, no mérito, eu ratifico o julgamento singular de procedência, conforme também o parecer da assessoria processual tributária e a manifestação oral do representante da PGE. Ok, doutora Helena? Com o relator. Doutora Mônica? Com o relator. Doutor Pedro? Com o relator, presidente. Doutor Felipe? Presidente, embora veja verossimilhança aí nos argumentos do contribuinte, a prova técnica seria prescindível para infirmar as conclusões do fiscal. Então, com o relator. Desculpe, doutor Felipe, pela improcedência, é isso? Ok. Isso, com o relator. Não, com o relator. Desculpe, com o relator. Com o relator. Ok, porque não cortou um pouco a sua fala. Doutor Pierre? Com o relator. Então, essa decisão unânime, esta Câmara conhece do recurso, nega provimento, afasta de forma decisão unânime a nulidade. A perícia, por maioria de votos, doutor Felipe, favorável à relação de perícia, e no mérito, a procedência do feito nos termos de julgamento do parecer da douta PGE. Vamos dar prosseguimento à nossa sessão. Temos um processo ainda da empresa Magazine Liliane, processo de recurso 1152-2018, auto-infração 2018-00453, recorrente Magazine Liliane, recorrido, sério julgamento de primeira instância, doutor William Falcão, conselheiro relator, a indicação de procedência do feito em primeira instância e também pela assessoria processual tributária. Doutor Igor, como já mencionou anteriormente, vai acompanhar o processo e alguma dúvida que os conselheiros tenham, uma discussão, algum esclarecimento, ele poderá fazer, não fará sustentação oral. Passo a palavra ao conselheiro relator, doutor Falcão, para início do relato. Obrigado, senhor presidente. Terceiro processo da pauta. Só a curiosidade, os conselheiros já estão acesso aí ao WebDrive? Consegui, doutor William, consegui. Já? Tá bom. Eu copio os processos aí, tudinho. Vamos lá. Então, o auto-infração agora anunciado traz o seguinte relato. Crédito indevido proveniente do lançamento na conta gráfica do ICMS em desacordo com a legislação. O contribuinte creditou-se indevidamente durante o exercício de 2013 de ICMS no valor de R$ 14.979,87, relativo à operação de entrada de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, conforme demonstrativo em anexo.
Esse crédito foi em 2013, no mês de fevereiro a junho e de outubro a dezembro. Artigo infringido 49, artigos infringidos 49, 52 e 53 da Lei 12.670/96 e a penalidade, artigo 123, 2A, também da Lei 12.670/96. Senhor presidente, nas informações complementares, meus conselheiros, o crédito reclamado é sobre produtos de informática. No período de lançamento do crédito, a empresa apresentava saldo devedor, fato que acarretou o aproveitamento integral do crédito lançado. As folhas 13 e 14 do processo, ele traz a Instrução Normativa 4/2013, que é de 31 de janeiro de 2013, onde ela elenca os produtos de informática, que se refere ao decreto 31.066/2012. Tá? Estão aqui no processo. Contribuinte inconformado entrou com a defesa e alega que, por força da Instrução Normativa 04/2013, emitida em 31 de janeiro de 2013, alguns produtos passaram a ser tratados como ICMS-ST, mas por um erro no sistema interno da empresa, alguns produtos não foram lançados como ICMS-ST. Todavia, as notas fiscais objeto da autuação se referem a operações internas por transferência entre estabelecimentos do mesmo grupo, no CFOP 51/52. E continua. Ele alega que todas as notas fiscais de entrada, exceto a nota fiscal 6908, só esta, são pertinentes às operações entre empresas do mesmo grupo. E o destaque CMS na nota fiscal é feito apenas para fins formais, já que não apresentam novo crédito a ser aproveitado pela empresa. Novo crédito a ser aproveitado pela empresa. Requer a exclusão do auto-inflação das notas fiscais com CFOP 51/52. CFOP 51/52 quer dizer transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. No final, ele requer a parcial procedência, retirando essa nota, a parcial procedência. O julgamento singular foi pela procedência do feito fiscal. Trouxe à tona o artigo 656 do decreto 24.569/97, que diz que é vedado o creditamento na entrada de mercadoria para comercialização quando a saída ocorra sem débito. Sem débito. Ou seja, o que ele está dizendo, o julgador, é que mesmo as empresas de transferência entre os estabelecimentos, o estabelecimento emitente da nota fiscal, né, dos produtos de informática, destacou ICMS, né, na nota fiscal. E o contribuinte autuado se creditou desse ICMS. Quando, na verdade, na origem, o emitente sequer poderia ter destacado o ICMS normal naquela nota, que é aquela operação ali, na saída posterior, que aquela empresa originária que emitiu a nota, já pagou o ICMS por submissão tributária, quando ele vende, não destaca imposto nenhum. Lá na frente nós vamos ver essa questão. O contribuinte ingressa com recurso ordinário e alega que não se aproveitou dos créditos apontados pela fiscalização. Está dizendo que não aproveitou dos créditos. Que as notas fiscais objeto do auto de infração são relativas às operações internas, repetindo o que já foi dito na defesa. Transferência entre estabelecimento do mesmo titular. Que, exceto a nota fiscal 6908, que eu já falei, todas as notas entradas não representam prejuízo ao Estado do Ceará, pois o destaque se deu para fins formais. Mas os fins formais, eu não sei quais são esses fins formais, que não foi dito. Mas não representam um novo crédito a ser aproveitado. Está dizendo que não aproveitou o crédito, aqui está dizendo que o destaque lá foi para fins formais, né, que não houve, não representou um novo crédito a ser aproveitado.
que o fiscal não refez a conta gráfica e nem a analisou. Ele está defendendo que o fiscal teria que refazer a conta gráfica, para saber se o crédito foi ou não aproveitado. Lá na frente eu vou demonstrar essa questão do crédito, que eu tirei aqui a cópia. Questiona o valor dos juros, né? Igual no processo anterior, alega que não estão indicados os dispositivos legais que dão respaldo à cobrança dos juros. Né? Então, aquele juro não era para ser retirado. Pede a improcedência do feito fiscal e perícia, sobre a qual apresenta 2 quesitos para respostas. 2 quesitos para resposta. E o processo subiu para a CEAPRO e foi emitido o parecer 49/2020, que rebateu a questão dos juros, né? A cobrança fora o nosso julgamento. Diz que está aprovado, que houve o lançamento dos créditos, o aproveitamento desses créditos, nega o pedido de perícia, por conta que está claro que foi aproveitado, porque ele teve saldo devedor durante o exercício, e se manifesta pela procedência da acusação fiscal. Em síntese, senhor presidente, Obrigado, doutor William. Passo a palavra ao doutor Matheus Viana para a manifestação da dúvida do PGE. Bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Igor, que se encontra na sala ainda. A acusação de crédito indevido, ela decorre de um fato que me parece que é mais importante, que aí acaba afastando até a discussão a respeito da incidência ou não do ICMS nas transferências, porque um argumento forte do contribuinte, sem dúvida nenhuma, é quando ele afirma que, ora, não há que se falar em tributação nas operações de transferência de mercadoria. É verdade. Mas, veja, no presente caso, trata-se da cobrança do ICMS relativa à operação que está sujeita ao regime de substituição tributária carga líquida, em que o crédito não pode ser apropriado. O crédito é utilizado para cálculo do imposto substituído. O crédito em si, se ele não for considerado, se ele não tiver sido considerado, ele poderia até agravar, se a hipótese fosse de não incidência, poderia até agravar o valor do imposto a ser recolhido na substituição tributária. Então, o fato é que a acusação de crédito indevido, ela tem por fundamento nuclear o regime de substituição tributária para esses produtos que a empresa comercializa. É essa a questão. Como a saída subsequente não é tributária, não há que se falar em apropriação de crédito ICMS desse produto para utilizar-se desse crédito em outras operações que são tributadas normalmente, que não tem substituição tributária. Essa é a razão da acusação. Ou seja, é aproveitamento de crédito do ICMS sobre mercadorias cujo imposto é pago por substituição tributária na modalidade de carga líquida. Essa é a razão pela qual, senhor presidente, a Procuradoria entende, também sem mais delongas, que o caso é de procedência da acusação. Quanto à forma de juro, o argumento que é utilizado, de que não teria indicação, na verdade, os juros são cobrados em função do que estabelece a norma legal. A lei estabelece como é que são cobrados os juros em relação ao atraso de pagamento. Aí é uma questão legal, não fica ao arbítrio do agente fiscal, não. É diferente, por exemplo, das decisões judiciais em que nós temos até hoje, apesar da manifestação do Supremo Tribunal Federal e do STJ a respeito da aplicação de juros, mas ainda temos decisão judicial determinando a aplicação de IPCA, de caderneta de poupança, de juros de 0,5%, de juros de 1%, há uma variação muito grande
ainda no âmbito do Poder Judiciário. Mas no âmbito do poder da administração tributária, o Estado não utiliza de outro índice senão aquele estabelecido em lei. Razão pela qual nos parece que a questão dos juros, da forma de juros, como é calculado, no momento em que vai se efetuar o pagamento, é que se calcula esses juros, é que são calculados os juros. Então, senhor presidente, e senhores conselheiros, o caso aqui é de crédito indevido, e esse é a parte fundamental, é porque essas mercadorias estão sujeitas ao regime de substituição tributária na modalidade de carga líquida. Portanto, elas não podem, o imposto pago por elas, quer seja em transferência, quer seja em aquisição normal, não pode ser utilizado como crédito para abater de outras operações que são tributadas normalmente. Razão pela qual a Procuradoria, senhor presidente, se manifesta pela procedência da acusação fiscal. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Como falado anteriormente, o doutor Igor Barbosa apenas acompanhará a discussão e o julgamento do processo. Então, nesse momento, o processo está em discussão. Senhor presidente, o agente fiscal fez a planilha que chega ao valor lançado na infração de R$ 14.979,87, está na página 13, 14, quem estiver acompanhando, e ele discrimina o número da nota, a data, chave de acesso e tudo, e coloca. Eu observei parte da nota, não todas, e verifiquei que às vezes a nota tem 3, 4 mercadorias, mas apenas um produto que é sujeito à substituição tributária. Então, ele lançou o valor do ICMS somente daquele produto, e não da nota como um todo. Fez isso aí. Todos os produtos de informática, Digital Sony, HD 500, muitos nomes aqui, Station, ele fez dessa forma. E o imposto correspondente aqui é 12%, na maioria tem algumas com 17%. Pouquíssimo, a grande maioria, 12%, umas 4 só com 17%. Aí o contribuinte no recurso, e na defesa também diz, é transferência do estabelecimento. Realmente é transferência da Liliane, que loja em Fortaleza, para outra loja em Fortaleza, no outro endereço. É transferência. Mas aí, a questão que o fiscal está dizendo que é crédito indevido do ICMS, mas não é do ICMS substituição tributária, é crédito indevido porque aquele ICMS destacado pelo emitente da nota fiscal, destacado na nota fiscal, pelo emitente daquele documento, ele não poderia destacar, porque aquele produto, né, foi adquirido para o contribuinte A, né, o contribuinte lá da Rua General Sampaio, por exemplo, adquiriu, pagou a substituição tributária. Quando aquela mercadoria sai, ou ele mandando para o outro estabelecimento dele, né, ou vendendo para mim, ou para qualquer um de nós, ele não pode mais destacar ICMS naquela nota, que já foi pago por substituição tributária, e ele destacou. Só que o contribuinte está dizendo que aquilo foi para fins formais, que não houve aproveitamento, que não houve prejuízo ao fisco, mas não sei o que é esse efeito formal. O que é que diz o artigo, parágrafo 1º do 446 do 24, 569, 97? As notas fiscais correspondentes às entradas e saídas de mercadoria, cujo imposto tenha sido pago por substituição tributária, deverão ser escrituradas nas colunas do documento fiscal e outras operações sem crédito, sem débito do imposto. Parágrafo 1º. As notas fiscais que acobertarão as saídas internas, que é o caso, subsequentes às operações com substituição tributária, serão emitidas sem destaque do imposto e deverão conter expressão ICMS paga em substituição tributária e a identificação do ato normativo instituidor do respectivo regime. Agora, traz exceções. No parágrafo 2º, se aquelas notas forem emitidas para um estabelecimento industrial, para consumo de qualquer estabelecimento, e para o ativo permanente de qualquer estabelecimento, aí sim se destaca, faz o destaque do ICMS normal.
São as exceções. Que aqui não é o caso. Era de uma loja para outra loja. E destacou o ICMS. Contribuinte que não aproveitou esse crédito. O fiscal está mostrando que ele aproveitou o crédito, que lançou indevidamente e aproveitou, por conta que no período teve saldo devedor. E realmente, no período, não consulta no sistema SPED, da Receita, só o mês de fevereiro que apresenta um saldo credor, mas o mês de fevereiro vai para o mês paga no mês seguinte, né? Aí fevereiro saldo devedor, e todos os meses saldo devedor. Então, o crédito foi efetivamente aproveitado. Só mostrando aqui os valores. Janeiro apresentou um saldo devedor, né? E foi quitado. Fevereiro, que é o primeiro mês, credor. Aí, quando foi devedor, quando foi em março, devedor, 32 mil. Então, o que a parte pede é para fazer a apuração do ICMS, fazer a conta gráfica, refazer de novo, para saber se foi aproveitado ou não. Mas aí, o crédito de todo o exercício, só 14 mil. Só em março, o saldo devedor foi 32.944. Aí vai, abril, 37 mil. Aí vai. Quando chegou em dezembro, o saldo devedor quitado foi de 26 mil. Então, não há dúvida alguma de que o crédito, né, realmente houve o aproveitamento desse crédito. Do ano todo foi 14 mil, crédito indevido reclamado. Uma coisa a dizer, quanto ao pedido de perícia, presidente, são dois itens. A parte pede perícia, só para responder dois itens. É assim, houve o refazimento da conta gráfica do contribuinte, né? Realmente o contribuinte não fez conta gráfica. Ele já está dizendo que houve o crédito indevido e o aproveitamento, porque ele teve saldo devedor durante todo o exercício, com exceção daquele mês que eu falei, mas no mês seguinte aproveitou o crédito. E as notas fiscais listadas pelo fiscal atuante acobertaram operações de transferência em estabelecimento da empresa atuada? Sim, a própria nota, você verifica que a nota é transferência de um estabelecimento para o outro. O erro foi a emitente ter destacado a nota que ela não poderia, na nota, destacar o ICMS. E é esse ICMS que está sendo cobrado como crédito indevido. Não se está aqui vendo a questão do ICMS, subvenção tributária, se foi pago ou não, porque aí teria que ir para a nota fiscal do emitente e não para a destinatária. A destinatária é o crédito indevido que foi destacado. O crédito foi destacado de forma equivocada na nota. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William. Doutor Pierre tinha pedido a palavra. Não, doutor Pierre. Eu vi a sua mãozinha levantada. Ok. Mais alguma discussão, senhores, com relação ao processo, ao pedido de perícia da parte, por solicitando a conta gráfica e a operação de transferência? O doutor William já fez as explicações. Alguma discussão adicional? Não tem discussão. Como vota o doutor William Falcão? O microfone está desligado, doutor William. Senhor presidente, a questão do nulidade? Não. Pelo que eu entendi, doutor, não há nulidade. Não, nulidade, a questão da perícia. Há uma perícia e também o mérito. Não, entendo que não há maior discussão. A questão da perícia. A questão, ele pede a nulidade dos juros, né? Também não existe essa nulidade, os juros não são, não é questão de apreço na nossa decisão, porque os juros são calculados afora da decisão, tem uma legislação toda própria sobre os juros. A perícia, eu afasto a perícia, senhor presidente, porque os dois pedidos aqui, nós já temos uma resposta dentro do processo, né? Que o crédito, independente de a conta mercadoria não foi refeita, mas o próprio fiscal atuante está dizendo que
todo o período da apuração teve saldo devedor, que aquele crédito reclamado no ato de fração foi aproveitado, e isso é patente nos autos. Então, não tem a necessidade de realizar a perícia. Artigo 97, depois o senhor olha aí qual é o inciso que fala quando está patente. E mais, a perícia, só, né? E no mérito, senhor presidente, pela procedência da ação fiscal. Senhores, há um voto sentido contrário do relator, afasta a perícia, aprova os elementos que comprovam a acusação dos autos e a questão de mérito, a procedência do feito nos termos do julgamento singular e parecer da outra PGE. Algum voto sentido contrário? Nenhuma manifestação. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece o recurso, nega o provimento, afasta o pedido de perícia solicitado pela parte, também essa nulidade com relação aos juros, e no mérito a procedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular e do parecer da outra PGE. Esta decisão, agradeço a participação do Dr. Igor Barbosa aqui na sessão, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, senhores, obrigado, senhor presidente, e até mais. Até logo. Doutor Ivan Lima Verde Júnior. Senhor presidente, tá? No intervalinho. Eu quero agradecer ao doutor Ivan Lima Verde também e combinar com ele, né, esse intervalo, até porque ele gentilmente cedeu, inverteu a ordem dos processos e aguardou aqui um período enquanto julgávamos os dois processos. Doutor Ivan Lima Verde, eu pediria mais um pouquinho de paciência, né? Há um pedido aqui para 5 minutos de intervalo e retornaremos com os seus processos. Tá, vocês, o contencioso, especialmente vocês da primeira Câmara, têm um saldo de paciência muito grande comigo. Obrigado, doutor. Então, vamos fazer uma pequena pausa e retornaremos dentro de 5 minutos. Ivaneide. Suspender a gravação, né?